Graça e paz, irmãos. Hoje eu queria continuar compartilhando lá no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1. Mas hoje a partir do verso 19. E eu queria ler com você. Se tiver sua Bíblia, pega ela aí na mão. A palavra diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? E ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? E ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem você é, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a seu respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, o que havia sido enviado era um grupo dos fariseus. E perguntaram a João: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele que sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. E aqui é o momento em que eu creio que João Batista ele fala muito do que nós também precisaríamos olhar em nós. Primeiro ponto: quem é você? Como na última pergunta, depois de negar João pela terceira vez, como disseram aqueles fariseus, o que você diz a respeito de si mesmo? Porque isso diz respeito a quem a gente é e o que a gente tem oportunidade de viver e ser, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, e João mostra isso para nós, é que a gente precisa entender quem a gente não é. Por exemplo, esse próprio caso de João. Quando o povo chega diante dele, os fariseus, e querem saber quem ele é porque eles souberam do que João fazia, quem João era, de certa maneira, por ouvir falar, mas chegaram com uma expectativa gigante. E sabendo das conversas de que Jesus estava no meio do povo, Messias, eles chegaram já com essa expectativa diante do João. E eu creio que quando você se destaca em alguma coisa, independente da coisa ou do lugar, as pessoas também se achegam com muita expectativa. E eu creio que saber quem você não é o que te mantém aonde Deus te colocou.
Então, primeiro eles queriam o Messias, e quando eles já chegam, a primeira resposta de João é: eu não sou Cristo. Ponto. E eles ficam. Eu imagino a cara daqueles que têm muita expectativa. Fala, nossa, é o Cristo, quem é você? Espere ele responder. E ele fala, não sou eu. E aí no próximo momento eles perguntam, então você é Elias? Porque Elias foi o profeta que não morreu. Ele foi tomado para Deus, alguns falam no carro de fogo, mas foi um redemoinho de fogo. E ele foi tomado novamente para Deus, segundo a palavra. Então eles falam, não, para ter tanta autoridade para batizar, você só pode ser Elias. E ele fala, não, não sou Elias. Ah, então você é o profeta, né? Você é aquele que ouve da parte de Deus e você fala com o povo. Você é um intermediário entre Deus e o povo, ou entre o povo e Deus. E você veio fazer maravilhas. E ele diz, não, eu não sou profeta. Consegue imaginar a cara de desgosto do povo que vem cheio de expectativa? E eu me recordo de um livro do pastor Marcelo que chama justamente A Maldição da Expectativa. E às vezes a gente cria uma expectativa tão grande em cima das coisas, sem saber quem as coisas são, quem as pessoas são. Justamente porque a gente não sabe quem a gente é. Ou melhor, não tem dimensão de quem a gente não é. Para aí sim conseguir definir quem você é. E quando finalmente ele se posiciona, ele fala, como diz lá em Isaías 40, no verso 3, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sei que muitos usam esse texto porque, de certa maneira, né? Porque João pregava no deserto. Então, eu sou a voz que clama no deserto. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele se coloca como voz de Deus. Não como Deus, mas como um mensageiro dele. Porque a pregação de João não é uma pregação de maravilhas, onde milagres acontecem aos olhos de todos. João nunca fez nenhum milagre. E ainda assim Cristo diz que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. E ele não fez um milagre, ele não curou um leproso. Ele não fez um cego enxergar, um surdo ouvir. Ele ouviu da parte de Deus uma mensagem de arrependimento e lançou ao povo. E ele sim falava no deserto, como boca de Deus. E quando ele falava, aqueles que não tinham expectativa nele, mas criavam expectativas em quem Deus realmente era, ouvia. E o arrependimento vinha, e o batismo de arrependimento de João era realizado. Porque arrependimento não é remorso. Arrependimento é um posicionamento para mudança de vida. E esse foi o ministério de João. Dizer, para olhar como está tudo torto na sua vida. O Senhor te chama para uma nova vida. Se arrependa dos maus que você fez. Para que a vida de Deus possa transformar a sua vida. E o batismo é um símbolo de morte. Por isso aquelas pessoas eram batizadas. O batismo de arrependimento, o batismo de João. Porque eles decidiram morrer para a velha vida e renascer para uma nova vida. E é precioso porque ele sabia quem ele era. Ele era aquele que reconhecia Jesus. Porque ele mesmo disse que não sabia quem Jesus era. Mas reconhecia que depois dele, que batizava com água, viria aquele que batizaria com o Espírito. E no momento em que ele explica para os fariseus, dizendo que ele era a voz do que clama no deserto,
Ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Quando a gente não sabe quem é, quando a gente não sabe o para que a gente foi chamado, é difícil reconhecer Deus. Eu sei que muitas pessoas já viram ou ouviram manifestações de Deus ou alguém falando de testemunhos desse tipo. Mas eu creio que, sem conseguir entender quem realmente é, sem julgar quem os outros são, se dar uma oportunidade de uma experiência de mudança de vida, escolher o arrependimento para que haja transformação verdadeira, realmente, ainda que Jesus estivesse diante dos olhos, não seria possível enxergar. Sempre me assusta pensar que quem crucificou Jesus foi a igreja daquela época. Foi aqueles que eram os mais estudiosos da palavra de Deus, e quando Deus estava diante deles, eles não reconheceram. Mas depois disso, lá no verso 29, por exemplo, diz qual é o resultado de saber quem é. Porque lá no verso 29 diz que ele vê Jesus, mas ele não vê Jesus como qualquer pessoa. Ele vê, olha, esse é aquele de quem eu falava. Esse é o Cordeiro de Deus. No verso 33, diz que ele não sabia quem Jesus era, mas a voz que havia dito a ele quem viria, ele ouviu. Então ele era alguém que reconheceu Cristo, mas que ouviu Deus. E mais do que isso, que a palavra de Deus disse: você vai saber que é Jesus, porque sobre ele vai repousar o Espírito. O mesmo Espírito pelo qual ele batiza. Pelo qual faz o batismo no Espírito. Então, ele consegue olhar Jesus e ver a manifestação do Espírito Santo nesse momento na forma de uma pomba, no próprio batismo. Então, eu creio que quando a pergunta é quem é você, ele diz respeito a até onde você permite ouvir da parte de Deus e saber quem Deus sabe que você é. Porque é maravilhoso olhar durante a Bíblia como Deus olha para o homem, como Deus vê o homem, como Jesus vê o homem. Eu amo o testemunho de Mateus, eu tenho visto por várias vezes nos últimos dias, e Mateus é o único que Jesus olha como presente de Deus. Mateus era publicano, cobrador de impostos, traidor de seu povo, e todos o viam assim, como um traidor. Mas quando Jesus chega diante dele, Jesus vê ele como presente de Deus. Quando Deus olha para Moisés, ele vê ele como Deus diante de Faraó. Quando Jesus olha para Natanael, ele o vê como um perfeito israelita. Mas ninguém é perfeito, mas esse é o olhar de Deus para ele. Qual que é o olhar de Deus para você? Se enxergue como Deus enxerga. Porque quando a gente consegue entender que a gente é ferramenta dele, em certa maneira, para poder fazer a vontade dele ser cumprida, reconhecer ele e testemunhar disso. Que eu creio que é a maior honra que a gente pode ter nesses dias. A gente consegue entender que a gente é aquele que vê Jesus, nós somos aqueles que temos a oportunidade de ouvir a Deus, e nós somos aqueles que conseguem reconhecer o Espírito. Como João mesmo se chama durante várias vezes nesse livro, nós precisamos entender que quem nós somos, que nós devemos declarar que a gente é que nós somos filhos amados de Deus. Quando a gente reconhece o unigênito,
que é o único, a gente consegue compreender quanto ele foi o primeiro, primogênito, para que a gente tivesse a mesma oportunidade de manifestar a Cristo, ao Espírito e ouvir o Pai, como o próprio Jesus foi. Mas como João disse, não somos Jesus. Parte do corpo dele hoje. E que em nome de Jesus, você possa ouvir da parte de Deus, você possa enxergar Jesus, você possa reconhecer o Espírito da maneira que você realmente é, como parte da família de Deus. Eu gosto sempre de pensar que o sonho de Deus, e é o que a Bíblia nos diz, o sonho de Deus sempre foi ter uma família. Coisa maravilhosa ter família. Justamente porque ela é projeto de Deus. Em nome de Jesus, você possa se ver como parte, como membro dessa família e possa reconhecer aquele que é o Pai, o cabeça dessa família. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, uma ótima semana, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você puder, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus e você saiba responder de coração alegre quem você é. Amém?